Eu não me considero ídolo, não. Pelo menos eu ajo como se não fosse. Eu sei que muita gente me segue e dá muita atenção pro que eu falo, mas eu tento manter a mesma áurea de humano, carne e osso. É legal esse carinho, esse reconhecimento, mas eu prefiro me ver como um ser humano normal. Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu ouvi pelo Tio Rico. Your ego is not your best amigo. Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe. Sejam bem-vindos a mais um Invista com o Thiago. O convidado de hoje recebe o mesmo nome que eu, só que é com H. Thiago Salomão. Ele lidera um projeto chamado Stock Pickers. E antes de trabalhar no Stock Pickers e na Rico, ele trabalhou no Infomoney e lá nos conhecemos quando, Salomão? 10 anos atrás? Fala, Reis, eu não lembro exatamente o ano, viu, cara? Eu parei de contar essa coisa de ficar contando o ano. É ruim que a gente percebe como tá ficando velho no mercado. Mas deve ser uns 10 aninhos já. Eu me lembro que eu escrevi artigos para vocês lá e você era um dos responsáveis da edição lá, junto com o Sandrini, a Paulinha. E comigo também estão o Lucas Goldstein. Olá, pessoal. E também o Gian, que tem o seu nome no Instagram, que é o Notícias com o Gian, tá fazendo sucesso lá no Instagram, né, Gian? Exatamente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo o podcast do Thiago. Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o Invista com Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. Salomão, conta pra gente um pouco mais do que você faz hoje no Stock Pickers. Beleza, bom, primeiro, valeu pelo convite. Você é um cara aí que como você já entregou, né, já há muito tempo, eu acompanho e sempre tive você como referência. É muito legal hoje estar tendo esse papo contigo, meu xará. O Stock Pickers tá sendo o suplemento alimentar pra gente crescer um pouco mais rápido. Bom, eu trabalhei 10 anos na Infomoney, eu fui de estagiário até chefe da redação e depois eu já tinha certificado para ser analista e tal. Nos últimos 3 anos de Infomoney eu dividi a função de analista e chefe de redação, até que em 2018, de 2018 para 2019, eu já virei a chave para ser só analista lá na Rico, né? Tudo dentro do mesmo universo XP, né? Infomoney pertencente à XP e a Rico, uma das 3 corretoras do grupo. Na Rico, eu fiquei focado como analista de ações, mas surgiu o convite da Infomoney para tocar um podcast de ações. Aí eu idealizei o que é hoje o Stock Pickers, né? Que eu resumo como uma conversa de bar sobre mercado de ações. Basicamente é isso. A gente tenta levar esse assunto tão denso, com discussões profundas até, mas de uma maneira mais leve e até um pouco irresponsável, até no bom sentido da palavra. E como toda mesa de bar, tem sempre, né? Na mesa de bar tem o bolsominion, tem o esquerdista, tem o cara super inteligente, tem o cara que só quer arranjar briga. Aí no Stock Pickers é mais ou menos assim, né? Eu sou o cara lá, fico jogando casca de banana ali pro pessoal, entendo do assunto, mas tô lá mais pra fazer a galera falar. O Renato Santiago, meu parceiro, é o cara que é fora do mercado financeiro, mas é super inteligente, com várias perguntas super ácidas, tá lá pra fazer o jogo feio, é o camisa 5 ali do... É o Lula do Molusco campo, do né? Stock Pickers. Excelente definição. E a gente sempre traz uns caras para falar de uma maneira mais séria, só que sempre tirando eles um pouco da zona de conforto. Acontece que o Stock Pickers acabou ficando muito maior do que a gente imaginava, né? A gente superou ali em pouco tempo 300 mil ouvintes por mês. A página do Instagram já cresceu pra caramba e ele tá cada vez mais um projeto único, né? Tem um pouquinho mais de um ano de vida, mas antes era a minha segunda profissão, junto com a segunda profissão do Renato, e hoje a gente tá cada vez mais dedicado a fazer do Stock Pickers não só um podcast, mas um multicanal aí, vídeo, texto e tudo que a mídia permitir. Salomão, fala para mim, qual que é a sua filosofia de investimento? Que você já dialogou com todos os gestores, já passaram por lá, não só gestores como grandes investidores. Qual desses aí você mais se identifica? Eu acho que até pela minha profissão e formação, eu sou um cara bem longo prazista, né? Não sei se existe esse termo, mas eu gosto, meu foco é longo prazo, admiro muito quem ganha dinheiro no curto prazo. Sou cotista de muitos gestores que ganham dinheiro no curto prazo, mas eu acho que eu
consigo buscar uma tranquilidade maior e me identifico muito mais com a filosofia de longo prazo. Não só pelo que eu estudo, mas também pelo que eu invisto, né, Thiago? Porque eu, como analista de investimentos certificado, a gente tem vários bloqueios ali para investir em ações, né? Você só pode comprar depois de tanto tempo, quando compra, só pode vender depois de tanto tempo. Eu nem sei direito quais são as janelas, porque na XP eles facilitam o negócio. Na XP é analista de ações que trabalha na XP, não pode investir em ações. Se fodeu! Tão simples quanto isso. Então, eu só invisto via fundos de investimento. Então, eu já era uma pessoa com visão de longo prazo, e sendo cotista de fundos, você não tem outra escolha que não seja ser longo prazista, né? Porque qualquer fundo que eu queira resgatar da minha carteira tem um prazo de resgate médio de 30 dias. E 30 dias são 30 dias. Né? No Brasil, costuma aparecer 360 dias, né? Mas são 30 dias, né? É muita vol para você querer tradar cotas de fundos, né? Então, eu sou longo prazista e daqueles que gosta de comprar na queda, gosta de vender na alta, não sei quanto que pode cair mais, mas vou comprando, não sei quanto pode subir mais, mas vou vendendo. Todos os value investors que já passaram ali pelo Stock Pickers, eu me identifico com quase todos eles. A única diferença é que um gestor de fundo de ação, ou ele está otimista, ou ele está muito otimista, né? Porque ele tem que estar com pelo menos 67% do patrimônio dele, do fundo, comprado. E eu não, eu posso diminuir a exposição em ações quando eu achar conveniente e posso aumentar também quando eu achar conveniente. Então eu me identifico mais com os value investors com a vantagem de poder ficar menos comprado do que eles quando achar necessário. E você como analista aí, quais são as suas empresas mais queridas? E depois as não queridas? Não, é fácil, pra gente não tem problema falar do que não gosta. Até porque nos preços de agora, pouca coisa se tornou não querida, né? Aliás, teve um episódio do Stock Pickers, Thiagão, que se você quiser até adotar isso aí, eu parei de usar o termo queridas ou queridinhas para ações que a gente gosta, porque um dos gestores que eu entrevistei, o Gustavo Aranha, da Geocapital, ele explicou pra gente, eu fiz essa pergunta, quais são as suas queridinhas? Aí ele falou, sabe que engraçado? Porque em vários idiomas, querida e cara são sinônimos, tem o mesmo significado. Então, quando você fala que uma ação é querida, na verdade, você está falando que essa ação é cara. Tá bom. Tchau, querida. Pra mim, querido deveria ser aquilo que eu quero. Eu tô pensando aqui, não sou professor de português. No idioma português, tudo bem, mas ele falou que em outros idiomas, querida e cara são sinônimos. Aqui no nosso podcast a gente fala português. Qual que você gosta aí? Vai, vamos lá. Não, eu só fiz essa introdução só para deixar o papo mais longo, né? Desculpa. Essa crise fez a gente mudar um pouquinho a maneira de olhar as empresas, né? Antes a gente olhava as que mais podem crescer o lucro, as que mais podem ganhar market share, e a partir de março a gente começou a olhar quem vai sobreviver à crise ou não. Então a gente faz lá um filtro de empresas que têm uma estrutura de caixa interessante, que estão dentro de um segmento que pode se beneficiar de uma mudança estrutural do consumo, e também aquelas que talvez podem até ser impactadas de certa forma, mas o preço sofreu muito mais do que o resultado de fato vai sofrer no médio e longo prazo. Então, pegando esses três principais pilares, a gente gosta muito de Magazine Luiza, a gente gosta muito de Rumo. Vou pegar pela ordem das preferências, né? Rumo tem uma participação um pouco menor, mas é Magazine Luiza, também empresas com uma exposição mais ao exterior, a gente tem uma parcela importante em JBS, empresas que são afetadas aí no curto prazo, mas olhando para médio e longo prazo, tem um espaço enorme para crescer, e tendo em vista uma necessidade no Brasil no sistema de saúde, que é a Apvida e a Intermédica, a gente tem as duas. Colocamos empresas de energia, que é aquela coisa que se você gosta de emoção, não é o setor mais legal ali da Bolsa, mas chegaram num nível de preço que fica muito convidativo ter na carteira. Temos Equatorial e Engie nesse escopo. Temos aí uma posição mais intermediária para menor, temos Petrobras. É uma empresa que você não precisa ter muito na carteira, né? Porque como está muito suscetível, né, à volatilidade, ela pode ter uma alta muito mais expressiva e você ter um ganho financeiro tão grande quanto uma posição mais confortável. Temos B3, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma injustiça com alguma queridinha nossa. Pô, mas acabou de usar o termo queridinha, Salomão. É que o Thiago Reis já mandou eu parar Aqui é português. Aqui é Brasil, né? Aqui nós constrói fibra, rapaz! Guatemi e Alpargatas também estão na nossa carteira. E não podendo esquecer
Nossa exposição é exterior, a gente divide essa exposição tanto no ETF da S&P, o IVVB11, como também em uma parte em Suzano. Essas duas representam cerca de 10% da carteira. Tem lá as empresas que são impactadas agora no curto prazo, mas estão com preço interessante, aquelas que podem surfar muito bem esse momento, e também aquela exposição mais a dólar que a gente gosta de ter. Do que a gente não gosta, acho que é meio que o que sobrou, né? Companhias aéreas a gente não gosta de ter agora, empresas que estão numa situação mais complicada a gente não gosta de ter agora, né? O caso da CVC, está exposto a um setor complicado e está passando por um turnaround. Via Varejo, a mesma coisa. São empresas que aí você pode falar, pô, você não gosta? Nesse momento eu não gosto. A gente fica bem tentado a mudar de opinião dependendo do preço que chegarem, né? Acho que tudo no mercado tem seu preço. E o que a gente busca aqui principalmente é ter buscar simetrias, né, relações de risco-retorno interessantes. Eu não gosto de Azul nesse momento, mas se ela chegar lá para R$8, R$7, aí é impossível não deixar de gostar, né? O risco de perder se torna muito pequeno perto da chance de ganhar. Salomão, se o Stock Pickers fosse feito em um bar da região da Faria Lima e arredores, do condado, qual bar seria? Qual seria principalmente a sua dose ao lado da conversa, do papo com a geral lá? Eu não tenho dúvida que o bar seria o nosso querido, que fica em frente ali de esquinas, que eu fui na festa final de ano do Alasca ali, esqueci o nome, o do amarelinho lá, o da lona amarelinha. Eu nem sei se tem nome aquele bar ali, mas é o barzinho ali de esquina da Leopoldo com a Clodomiro ali. Pô, eu queria lembrar o nome dele. Eu chamo ele de amarelinho. Eu não sei nem se ele tem nome. Mas é um botequinho ali. Eu acho que eu sei. Mestre das batidas? Certa resposta. Mestre das batidas, pô. Desculpa aí, Faria Lima Elevator, eu esqueci o nome do bar. O cara vai me xingar, né? É muito... faz tanto tempo que eu não vou pro condado que até esqueci, mas ele é muito legal, que é um barzinho ali de esquina bem propício para beber bebida barata e tem uma lajezinha em cima. Minha bebida certamente seria uma cerveja de garrafa, que é o que eu gosto de tomar. Já fui criticado por alguns seguidores que falaram que eu gosto de aquilo lá não é cerveja, enfim, mas eu fui educado assim. Trincando 10. Ai, como eu sou felina! Vamos lá. E se você tivesse que convidar um dos dois, vai? O Faria Elevator ou o Tio Rico? Quem? Difícil escolher, né? É que o Faria Lima Elevator, eu sei que ele não é uma pessoa, né? Ele é um grupo de pessoas, é o que eu suspeito. Ou então é uma pessoa só extremamente bipolar, porque cada tweet dá pra ver que são opiniões bem diferentes. É um cara que manja muito de mercado, né? Eu acho que ele tá mais ali dentro do condado que o Tio Rico. Agora, o Tio Rico tá acima do bem e do mal, né? Então deve ter muito mais história para contar. Para uma cerveja, eu chamaria o Faria Lima Elevator. Agora, para bater um papo ali sobre a vida, eu acho que eu chamaria o Tio Rico lá, que deve ter umas 12 horas de conteúdo. Tio Rico nem toma cerveja, né? Não tem cara de quem toma cerveja, então... Conhaque, né, Ginha Kojikowski? Ô Salomão, mas você tava falando da carteira das queridinhas. Se você fosse escolher, você escolheria ela ou a Sorte Pickers? Cara, que sucesso aquela Sorte Pickers, né? É inacreditável. O Monkey Stocks... Conta a história dos Sorte Pickers que eu não sei. Então, é assim, Reis. Tô até buscando aqui. O Monkey Stocks, de meu querido Marcelo Aleme, um abraço pra ele. O cara criou a carteira do Monkey lá, que ele fazia uma mega sorteio aleatório e a carteira estava batendo todas as carteiras recomendadas do Brasil no ano passado. E aí a gente falou, não é possível. A gente não, foi o Renato Santiago que criou. Ele falou, vamos criar uma carteira também aleatória, mas com uma regra ali, na aleatoriedade, porque a do Monkey Stocks é muito aleatória mesmo. A nossa, ela tem uma regra bem meio clara, que todo fim de semana tem a Mega Sena, e aí saem as bolas da Mega Sena, os números, sei lá que é o nome disso, e cada ação do Ibovespa, a gente deu um número, que representa, vai de 1 a 60, né, na Mega Sena, e aí a gente colocou todas as ações do Ibovespa lá como de 1 a 60. Então, sempre que sai a bola 8, 12, 24, 48 e 60. Cada número desse é uma ação do Ibovespa e vira
a ação da carteira Sorte Pickers. Preço de entrada é abertura de segunda, preço de saída, fechamento de sexta. E a carteira Sorte Pickers igualou a carteira do Monkey Stocks. Aí você pega no 2019 o ranking das 20 carteiras recomendadas do Brasil, a primeira é Monkey Stocks, a segunda é Sorte Pickers e lá a terceira, lá embaixo, vem as carteiras humanas. E nesse ano, a Sorte Pickers é a melhor carteira recomendada, que não é recomendação, tá? CVM, não é recomendação. Mas é a melhor carteira, se tivesse lá no ranking do valor, o Valorzão League, né, como o Monkey Stocks chama, a gente estaria ali em primeiro lugar. Eu tô até buscando aqui, pra pegar desde o começo, ele tem aqui o Monkey Stocks, não tô achando, mas as duas, se pegar desde o começo do ano passado, desde que foram criadas, elas ganham das carteiras de corretoras, assim, por muito, né? Por muito, cara, e assim, mas ela aleatoriedade no curto prazo sempre ganha, mas porra, já faz quase 18 meses, velho. Tudo marmelada, tudo cotada já. Não, mas sabe que 18 meses é pouco, né, Salomão? Tipo, o Warren Buffett já teve vários períodos de 3 anos que ele não supera o índice, inclusive nos últimos 10, né? Então, Reis, 18 meses é pouco tempo, por incrível que pareça. Eu não tô mudando de opinião de investidor, de vou investir na aleatoriedade, mas o que assusta é a duração, que pode parecer pouco, mas são 18 meses. E a consistência, porque ela é consistentemente, em primeiro, sabe o que me lembra essas carteiras? Fazendo aí uma analogia futebolística aí, o time do Corinthians lá, que ganhou o último Brasileirão do Corinthians, cara, foi um dos times mais feios que eu já vi jogar, mas o time ganhava, e você falava, uma hora vai começar a perder, mas não perdia, ele ia ganhando, e ganhou, sei lá, com 8 rodadas de antecedência. 1-0, de forma totalmente aleatória, parece que ele ia ganhando, tanto que não conseguiu repetir no ano seguinte, mas foi uma aleatoriedade que durou por muito tempo. Você fica, não é possível que ninguém consegue ganhar desse time. E não ganhar. Eu não sei o que isso significa, mas pode ser qualquer coisa. Tá bom, a gente tem aqui um quadro que é o compra, vende ou mantém. Eu vou falar alguns temas ou ações e daí você tem que falar a sua opinião. Eu falo opinião ou eu falo compra, vende ou mantém? É para comprar, mantém ou vender, e se quiser também fazer a justificativa correspondente. É a versão Invista com o Thiago do Bate-Bola Jogo Rápido, com o Thiago Salomão. Vamos lá. Aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Fang. A Fang mantém. Argentina. Vende. Já basta o Brasil, né, meu? Pelo amor de Deus. A gente já tem o Brasil aqui, não precisa da Argentina. Eu ia falar, Brasil. Brasil compra. Futebol brasileiro. Futebol brasileiro é muito compra. Eu acho o futebol internacional um saco, meu. Desculpa quem gosta muito assim, mas é tudo tão perfeito, sei lá, é que nem namorar a Gisele Bündchen. Tem que ter alguma emoção ali, o cara que bate o lateral errado, o cara que entra o cachorro no campo. Futebol internacional ali é muito bonito de ver, mas eu não gosto de torcer muito. Gosto de futebol brasileiro mesmo, com todas as suas imperfeições e passionalidades que tiram a gente do sério. Então, se for para te convidar para ir assistir a final do Campeonato Pernambucano ou da Champions League, você prefere o Campeonato Pernambucano? É lógico que não. É lógico que não, porque eu também prefiro ver um desfile de top models, então pode me chamar para a Champions League. Eu acho que os arredores, o networking é importante, né, cara? Então acho que pode ter muito mais a agregar ali lá na Champions League. Já que a gente estava falando da carteira, Sorte Pickers ou aleatoriedade, o que você acha? Sorte Pickers ou aleatoriedade? Sorte Pickers. No final as duas é a mesma coisa. As duas são aleatórias. Ou a sua aleatoriedade é melhor que a aleatoriedade normal. Não, as duas são a mesma coisa, mas eu acho que Sorte Pickers é muito divertido, mas, gente, não coloquem dinheiro lá. Coloquem o dinheiro fictício, né? A gente entrou no Twitter e pediu que você mandasse perguntas para Thiago e Thiago. Essa dupla que, segundo, olha só, Pedro Lula Mota aqui, parceiro meu do Terraço, lembra do Terraço? Como esquecer do Terraço Econômico? Eu chamava eram os meninos da vila da economia brasileira. Um dos meninos da vila é o Pedro Lula Mota, que tá falando aqui, ó. Thiago e Thiago, que dupla! Exclamação, Thiago Reis. Muito obrigado. Mas sabe que o Thiago original é sem H, né, cara? É o certo. Eu tenho tique, eu tenho alguma coisa acontece no meu cérebro quando eu vejo Thiago sem H. Eu já aceitei isso, fico triste. Mas o Pedro Lula Mota, um dos poucos Lulas que o mercado financeiro reconhece e recebe. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Primeira pergunta, Prime Operator mandou: quais as diferenças do perfil de gestor dos fundos de investimentos para o investidor individual
individual? Eu acho que é principalmente que o gestor ele tem que jogar um jogo que nem sempre ele gostaria de jogar se ele fosse investidor individual. Por exemplo, um gestor de fundo de ação, por mais pessimista que ele seja, ele tem que estar pelo menos 67% comprado em ações. Talvez essa grande diferença, né? Porque aí de perfil vai de cada um. Tem gestor agressivo, gestor conservador, investidor agressivo, investidor conservador. Mas a grande vantagem do investidor é essa. Uma pressão de terceiros, muito pedido de grana de volta. Também tem isso, né? Por isso que tem fundos que, por exemplo, eu tenho um fundo de ação que o prazo de resgate é D mais 180. E assim, eu brinco que é que nem você chegar no primeiro encontro e virar pro correspondente e falar, olha, eu ronco e faço muito som quando eu tô dormindo e gosto de almoçar com o pé na mesa, sabe? Você meio que já abaixa completamente a expectativa pra pessoa estar com você depois disso, ela tem que gostar muito. É que nem um fundo D mais 180. Você já fala, você chegar na segunda base, você espera 180 dias, é isso? Exato. Tipo isso. Eu adicionaria o seguinte, tem uma vantagem e uma desvantagem a pessoa física. Uma vantagem, Salomão, não sei se vai concordar comigo, ela pode se expor a casos de menor liquidez. Quando eu estava fazendo o levantamento dos meus melhores investimentos que eu fiz até hoje, boa parte deles foram em ativos de menor liquidez. Unipar, Alpargatas lá atrás, PetroRio mais recentemente. Então, o investidor pessoa física, ele consegue comprar algumas empresas que um fundo como o Stuberger, que você falou recentemente aqui, ele teria dificuldade de comprar, e se comprar seria uma participação muito pequena do fundo. Então essa é uma vantagem. A desvantagem é que o gestor, ele muitas vezes tem um acesso e tem equipe, tem ferramentas que muitas vezes o investidor pessoa física não tem, né? O investidor pessoa física dificilmente vai assinar um Bloomberg, terminal da Bloomberg, que custa $2.500 por mês. Com dólar a 5, dá quase 15 mil reais aí, com dólar a 5,30 no momento que a gente está gravando aqui. Quantas pessoas físicas poderiam gastar 15 mil reais por mês de terminal Bloomberg? Eu acho que são pouquíssimas. O cara teria que ter um fluxo de investimentos muito grande para justificar esse investimento. Então, eu acho que tem uma vantagem e uma desvantagem o investidor pessoa física em relação ao investidor institucional. Você me lembrou outro ponto aí, Reis. Desculpa deixar a resposta longa, mas o João Braga falou isso uma vez, eu vi o Rogério Xavier na live da Infomoney também falando um pouco disso. O Braga uma vez falou que ele quer ser um gestor, que ele não quer ser grande o bastante para ficar impossível de se mexer, mas também não quer ser pequeno do tamanho que o CEO de uma empresa não vai querer receber ele para conversar. Então também tem esse tipo de abertura, né? Quando você é um investidor com maior cacife, você tem alguns acessos que te facilitam muito, né? O Xavier da SPX falou sobre o fato de eles terem mesas proprietárias agora de crédito na SPX, que te possibilita fazer parte das ofertas de crédito de empresas, né? Você não precisa esperar a oferta vir para o mercado para você comprar esses ativos, né? Então você já consegue até ter muito mais informações que você não teria sendo um investidor comum. Pergunta número 2. Eu acho que o Salomão é um pouco suspeito para falar desta gangue, desta turma, desta trupe. É um tal de Stock Pickers. O perfil oficial do Stock Pickers mandou: se o Palmeiras fosse uma empresa na bolsa, qual empresa seria? Magazine Luiza. Eu acho que tem tudo a ver com o Palmeiras. É uma empresa que já foi colocada ali quase como quebrada, mas passou por uma grande revolução interna. Hoje não só conquistou muita coisa, como se tornou benchmark para muita gente. Antes que façam a piada do Palmeiras não tem Mundial, eu acho que o Mundial do Palmeiras está ali como a Amazon está para a Magazine Luiza. Acho muito distante a Magazine Luiza da Amazon, mas quem sabe, né? Ela pode um dia alcançar a Amazon, como o Palmeiras pode alcançar o Mundial. Aí, meu amigo, quando for campeão mundial, sai de baixo, viu? Acabou o Salomão e acabou tudo, porque minha vida vai mudar. E Salomão, se o Palmeiras é a Magazine Luiza, o São Paulo seria a Microsoft? Eu pergunto isso porque é um time que já conquistou o mundo, nunca foi rebaixado. Você acha que faz sentido essa analogia? Não, eu acho que o São Paulo tá mais para blockbuster, talvez, que sempre esteve ali diante, todo mundo achava que era intocável, impenetrável, só que hoje já não é nada do que era no passado. Não, brincadeiras à parte, brincadeira com os São Paulinos, mas eu acho que o São Paulo hoje tá numa situação mais Ambev. Ambev já foi o grande nome
do mercado brasileiro, do capitalismo brasileiro, e hoje está naquele processo que ninguém acha que a Ambev é pequena, mas ela está longe de ser a preferida ali dos investidores. E a Ambev não foi rebaixada também. A Ambev não foi rebaixada, mas o que é a vida se não tem emoção, né? A graça de ser rebaixada é que um dia você volta e pode ser campeão. Ficar ali na mediocridade, ali só no nota 5, não tem graça, né? Eu posso te falar, às vezes eu penso que o rebaixamento faz bem, cara. Total. Faz as coisas se tirar aquela sujeira, sabe? Tipo, meio que você toma aqueles remédios pra dar uma limpada. É mais ou menos isso o rebaixamento. Rebaixamento, chifre, demissão. São alguns choques de realidade que ninguém nunca desejaria receber, mas quando recebe, ele te obriga a fazer um contra-del interno ali. Eu, felizmente, eu já passei por uma demissão, por 2 rebaixamentos. Eu acho que eu não sou tão curioso ao ponto de saber quantos chifres eu levei. Terceira pergunta é do Lincoln. Qual o maior trade da vida do Salomão e qual o sentimento dele com IRB? O maior trade, eu vou falar como analista, tá? Porque eu como investidor, meu maior trade foi a cota da Atmos. Consegui pegar no momento que abriu a oportunidade, eu comprei, assim, não só foi o fundo que eu mais gosto ali da minha carteira de ações, como acabei virando amigo dos sócios lá, já várias vezes me receberam quando eu fui pro Rio de Janeiro. É uma das melhores casas de ações do Brasil, sem dúvida. Agora, como analista, a Magazine Luiza eu tenho um grande carinho, e a B3. Eu sempre falo Magazine Luiza, então vou falar outros, porque a B3, ela sempre esteve na carteira, quando era carteira Infomoney, depois virou carteira RIF. Nesses 4 anos e meio aí, ela sempre esteve ou como BMF Bovespa, ou como CETIP, e depois, quando virou B3, nunca mais saiu. Foi a melhor ação, porque eu gosto de todos os rebalances que eu fiz. Ela já foi 3% da carteira, já foi 15%, sempre brincando de comprar na baixa, vender na alta. E sobre IRB, cara, eu tenho um poeta aí que falou uma vez, né, quem planta sacanagem colhe solidão. Eu não digo que a IRB plantou sacanagem, mas eu acho que faltou um pouco ali de transparência no mercado. Aí, assim, já é tão difícil às vezes ter acesso a algumas informações que eu prefiro ficar distante de empresas que fica difícil de entender o que está acontecendo ali dentro. Então, meu sentimento nesse momento, é indiferença. Ô Salomão, a IRB seria o Cruzeiro? A IRB seria o Cruzeiro. Eu até quando eu lancei essa brincadeira lá acho que a Fox Sports tweetou todos os prejuízos que o Cruzeiro teve de 2014 para cá. Eu tuitei perguntando que ação na Bolsa seria o Cruzeiro. Aí todo mundo falou IRB. Eu acho que não, porque o IRB até ano passado era uma grande empresa, né? Tanto que não sei se vocês viram, saiu o ranking daquela investidor institucional, um ranking aí que eles fazem de melhores CEOs, melhores diretores, com base em tudo que aconteceu ano passado, né? O ranking saiu essa semana e o melhor CEO é o do IRB, melhor CFO do IRB, melhor RI do IRB. No setor financeiro só deu IRB, na frente de Stone, B3, Itaú, Bradesco, foi o IRB. Era setor financeiro, não banco. Então ele teve um momento de glória ali que foi até esse ano. O Cruzeiro já estava meio mal das pernas já há um bom tempo, né, financeiramente. É que agora no futebol foi a pá de cal esse rebaixamento. E a B3 seria o Corinthians pela vantagem competitiva regulatória? Eu acho que a B3 está mais pro Flamengo, cara. Porque o Flamengo tem um pouco dessa vantagem, mas indiscutivelmente hoje, infelizmente, como palmeirense, tem que falar que o Flamengo é o adversário a ser batido, né? Todos querem bater o Flamengo, assim como a B3 é meio que... Muita gente não gosta da B3, mas se perguntar se você quer ser sócio da B3, muita gente gostaria disso. Aproveitando, o Leonardo Fechini mandou: B3 é a nova Cielo? Não, a gente jogou essa polêmica ali no último Stock Pickers no César Paiva, mais longe de... Ele nem falou isso, ele só falou que smells like Cielo, vamos dizer assim. Ele deu a entender que a Cielo no passado, antes de ter toda a competição, ela tinha margens muito elevadas, era uma empresa muito, muito boa, e se essa competição vier para o mercado da B3, o mercado, né, o mundo, o capitalismo em geral, ele se move para onde tem dinheiro, né? Você vê um setor ali, uma única empresa, margem de 60%, lucro consistente, uma hora vai ter concorrência ali, né? Mas não é o cenário de curto prazo ainda. E mesmo que tenha uma concorrência, a B3 tem muitas frentes ali que distanciam ela de uma Cielo.
pode até, quem acredita nisso pode até estar certo. O problema é o tempo que vai demorar para estar certo. No mercado, está certo na hora errada, é isso errado. E uma vez eu conversei com um diretor da Nasdaq e ele falou uma coisa interessante. Você já viu alguma bolsa dar prejuízo? Pois é, eu não sei porque eu só analiso a B3, né? Então, mas a B3 nunca vi dar prejuízo. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Renato Gonçalves mandou pelo Twitter. Feito um valuation hoje, quanto tempo até definir que mudou algo e é melhor pular do barco? Em trimestres. Reis ou eu? Posso responder? Manda bala, você é convidado. Eu acho que o pular do barco, ele pode ser provocado por duas reações, né? Tanto por mudança de fundamento como por mudança de preço. Às vezes o fundamento não mudou, mas o preço andou tanto que é melhor sair, porque já se materializou aquele cenário bom. Por outro lado, pode ter empresa que nem se mexeu na bolsa, mas o fundamento mudou e isso fez ser melhor sair da empresa, né? O fato é que não é um trimestre ou outro, ele pode até trigar isso, seu gatilho, mas tem muito mais coisa que pode acontecer, né? Você pega o caso da IRB e não foi um trimestre, de fato, que mudou a empresa. Por outro lado, você pega toda essa história da Magazine Luiza, quem achou que a Magazine Luiza estava cara em 2017, tinha muita gente que achava, perdeu todo esse movimento que a empresa continua tendo, né? Acho que essa decisão de sair ou não, valuation é importante, mas não é o único fator decisório para você fazer isso, né? Tem muita empresa cara que vai continuar sendo cada vez mais cara, tem muita empresa barata que talvez fique barata pro resto da vida. Eu costumo fazer de trimestre a trimestre as minhas reavaliações, salvo se tiver alguma mudança relevante no meio do caminho, mas eu diria que 95% das empresas não mudam muito de um trimestre para o outro, então eu acabo revisando trimestralmente as minhas contas a cada divulgação de resultado. Tem um ponto nisso aí, Lucas, que acho que é legal ter em mente. O valor de uma empresa, hoje, né, o preço de uma ação, boa parte dele está associado à perpetuidade da empresa, né, o que vai entregar lá no longo prazo trazido a valor presente. Então, assim, um trimestre, até às vezes um exercício inteiro de um ano, ele pode ser muito ruim para o curto da empresa, mas isso não deveria mudar completamente a sua maneira de olhar a empresa. A menos que essa mudança de trimestre cause uma mudança total em todo o futuro da empresa, tudo que ela vai entregar dali para frente. Mas aí não é um trimestre que vai mostrar isso. Isso é muito mais um filme do que uma fotografia. E eu fiz um levantamento, corroborando o que você está falando. A maior parte das empresas muito boas, elas não são uma escadinha. Elas não sobem em linha reta os seus resultados, né? Tem altos e baixos ali. Você pega mesmo uma empresa como a Ambev, o Itaú, o resultado ao longo do tempo cresceu bastante ao longo do tempo, mas não foi todo ano que cresceu. Teve ano que cresceu 20%, 30%, depois no ano seguinte se estabiliza, depois cresce de novo mais 10%, 20%. Então não é que cresceu 20% todo ano. Na média cresceu 20%, mas é quase que uma escadinha os resultados das empresas boas. Léo Gomes manda a pergunta: vocês deixariam de investir em uma empresa com bons fundamentos se você já teve um problema pessoal com ela, tipo uma loja de calçados e coube errado no pé? Ou isso Posso seria... falar? Eu vou responder essa, cara. Eu vou responder. Eu perdi o Mercado Livre porque eu senti na pele o que é ser um autor que tem sua obra pirateada no Mercado Livre. Eu falo isso aqui, falo na frente do presidente do Mercado Livre. Cara, é um parto, é impossível tirar uma obra pirateada de lá. E quando você consegue, depois de muito esforço, aparece 24 horas outro. depois o mesmo vendedor vendendo a mesma obra. Legal, bem louco. Pô, claramente ali o Mercado Livre, ele ganha comissão da venda e não tem muito interesse em proteger os produtores, né? Então, eu vejo muito no Mercado Livre, cara, produtos sendo vendidos por preço igual de fora, o que me faz pensar que o vendedor não paga imposto, obras pirateadas, contrabando, mercadoria vendida. O Mercado Livre, de certa forma, ele é sócio da bandidagem e ele ganha com isso, porque ele ganha na negociação ali. Como passei por essa experiência, eu não compraria ações do Mercado Livre, apesar das ações estarem indo bem aí. Isso foi um viés que eu tomei e que eu praticamente entendi um pouco de como funciona os esgotos da empresa. Quem ouve do outro lado, quem tem uma visão mais... não tem esse impacto emocional, né, que o pessoal, que o
que o meu xará, The King, sofreu aí com o livro, o cara pensa, porra, então é muito bom pro vendedor isso aí, né? Deve ter muita gente querendo vender coisa no Mercado Livre. Então talvez seja uma empresa que vai continuar crescendo. Mas é interessante essa pergunta, porque a gente teve uma recomendação de Burger King no ano passado, era muito calcada no fechamento de gap de margem que ela ia ter em relação ao McDonald's, que foi visto no mundo todo e provavelmente a gente ia ver aqui. Mas aí a gente teve umas 3 ou 4 experiências ruins no Burger King. Foi de madrugada no Burger King e tava sem carne. Aí no outro eu fui e tava fechado porque teve algum problema lá. Aí no outro a máquina de gelo tava quebrada. Daí no outro você comeu um cheeseburger e engordou. Não, isso aí já fazem 20 anos. Aí você começa a ver, pô, será que é só comigo? E aí a gente começou a conversar com os nossos assinantes, né, do relatório da carteira Small Caps. O pessoal começou a relatar muita coisa parecida, né? Não foi por isso que a gente tirou o Burger King, mas é importante ter essa sensibilidade de como está a empresa na vida real e não só ali no valuation. Agora, deixar de investir por causa de uma experiência ruim, acho que vai muito... Aí são muito mais fatores pessoais do que de fato decisório. Se fosse assim, eu jamais investiria na JBS. A JBS é uma posição interessante da nossa carteira recomendada. Mas posso falar, eu também já tive experiências boas como consumidor que me fizeram trigar a curiosidade para ver se era um bom investimento. 2 dos melhores investimentos que eu fiz na vida, Facebook e Apple, vieram dessas experiências positivas lá atrás, né? Eu comprei ações da Apple em 2011 e foi muito drivado pela minha percepção como um usuário que os produtos da Apple eram melhores do que as alternativas. Eu sei quem está vendo aqui talvez discorde, sempre existe aquela discussão, né? O que é melhor, Apple ou Android? Os racionais concordam comigo, o pessoal da turma do Android talvez não concorde, tudo bem, não tem problema. E a outra foi o Facebook. Eu vi que os resultados nossos de Facebook, tanto o crescimento da empresa foi muito pautado em conteúdo produzido em resultado em redes sociais e também publicidade. A minha questão é, quando as outras empresas começarem a migrar seus budgets para as mídias sociais, provavelmente elas vão ter resultados bons como a gente e vão cancelar publicidades em veículos tradicionais como rádio e TV e migrar para a mídia digital, onde o resultado ele é muito mais palpável do que, sei lá, você fazer um outdoor. Então, isso fez eu abrir os olhos para todas essas FANGs aí e que foram excelentes investimentos, não só pelo dólar, mas as ações deles valorizaram também. Então, o viés como consumidor, ele pode jogar para trás, mas também pode ser bom, cara. Eu prefiro, você falou que entrevista CEOs, por incrível que pareça, cara, eu prefiro conversar com cliente do que conversar com CEO. Na dúvida, é bom conversar com os dois, mas faz total sentido ouvir sempre quem consome, não o pai da criança, né? O pai da criança vai sempre achar o filho bonito. O CEO, ele vai sempre pegar uma métrica que está para cima, porque qualquer empresa, por mais que esteja indo para o buraco, tem alguma métrica indo para cima. E os CEOs, eles têm essa característica, eles pegam essa métrica que está indo para cima e botam o holofote em cima dela, né? Enquanto o cliente que não tem nenhum interesse, ele não tem nenhum vested interest no sucesso da empresa, ele só está se importando com ele fala o que vem na telha, né? Fala o que ele está realmente sentindo. Então, eu sinto que a análise do cliente, que no final do dia é quem paga a conta, né? Vamos lembrar disso, é sempre menos enviesada do que dos CEOs. Olha, eu também abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, mas o meu público no Instagram não é o público de investimentos, é um público mais da zoeira. Aliás, aproveitando, você ganhou muitos seguidores depois da minha declaração em público sobre o seu perfil? Ou não emocionei muita gente? Com certeza eu não ganhei da sua namorada. Ela deve estar um pouco chocada. Mas ainda não foi pro ar, né? Sua preferência. Não, mas é que eu postei no Instagram que Lucas Goldenstein é o melhor perfil do Instagram do Brasil. Do Brasil? Na minha opinião. Melhor muito perfil obrigado. Do Instagram, Thiago, concorda? Eu concordo. É um Instagram muito, muito bom. Me divirto. Quando não tem nada pra fazer, eu entro lá no seu pra dar risada. O usuário elesh.luiz é um usuário estranho, perdão se eu falei errado. Ele lançou um dilema. Se um vampiro morde um zumbi, o que acontece? O zumbi vira vampiro ou o vampiro vira zumbi? Desculpa a ignorância, mas quando o vampiro morde alguém, a pessoa vira vampiro? Eu não sabia disso, não. Eu pensei que a pessoa morria. Depende, se sugar todo o sangue da pessoa, ela morre. Se não,
caso contrário. Você pode até sei, casar com ela, tipo a mulher do Crepúsculo. É verdade. É que eu não vi esse filme. A minha pergunta é uma analogia. Se o Papa vai no chiqueiro, os porcos saem benzidos ou a túnica branca dele sai marrom? Caramba, essa daí eu não bebi o que vocês beberam, cara. Eu tô só na água hoje. Os dois, pode ser? Os dois. Depende. Precisa tocar no porquinho ali. Vou mandar uma última pergunta que estamos no fim deste podcast. O Vitor Matos, e olha só, Thiago Salomão, não é Vitor, é Victor, tá? Você fala dos Thiagos com TH, ó. O time dos Thiagos com TH acabou fazendo um mashup na pelada do colégio com o time dos Victors com C. O Victor Matos manda: qual foi o maior aprendizado nesta pandemia? Maior aprendizado? Caramba, nossa, maior? Enquanto você pensa, eu vou responder, cara. Eu acho Responde, por favor. As lições da pandemia, na verdade, são aquelas que já deveriam ter sido feitas antes. Primeiro, você tem que ter uma carteira construída sob a égide do seu perfil de investidor. Não tome mais risco do que você deveria. E na parte de ações, eu acho que você tem que comprar empresas que tenham margens altas, porque daí ela está mais longe do prejuízo, um balanço sólido e recorrência. Se a empresa tiver 2 desses 3, eu vou repetir, margens altas, recorrência e balanço sólido, provavelmente ela vai passar por essa crise muito bem. Eu sempre falei isso daí para buscar empresas com este caráter, e nessa crise ficou visível que empresas que têm essas características passam mais tranquilas pela crise, né? Vão sair arranhadas, lógico, poucas empresas estão se beneficiando com a crise, mas pelo menos elas vão sobreviver para o próximo ciclo. E eu acho que isso é o mais importante para os investidores, cara, sobreviver, não morrer na hora que falta oxigênio. Olha, eu gostei muito da resposta. Não, mas pode discordar também, cara. Pode discordar. Mas eu tenho. Não é uma discordância. Broderagem do Salomão é comigo, não é com o Thiago. Pode criticar o Thiago. Critica aí, cara. O que eu falei? Eu acho que primeiro eu tava pensando muito na vida também, não só nos investimentos, mas acho que nos investimentos, que o Reis falou faz muito sentido, mas o problema é que mesmo quem tinha uma carteira assim, viu a carteira sangrar demais a ponto de se perguntar o que eu fiz de errado. Onde foi que eu errei? Na verdade, não errou, né? O mercado reagiu dessa forma. E acho que a principal lição não basta só você comprar empresas sólidas. Você tem que saber que essas empresas, mesmo sólidas, elas também podem sofrer num momento como esse. E você tendo a segurança de que elas são empresas que vão sobreviver a isso, elas vão sangrar, mas vão sobreviver a isso, você pode até, talvez, aproveitar essas quedas para comprar no melhor preço, ou então manter como está e passar adiante. Mas não... Acho que foi até uma reação que a gente não viu muito, mas de gente saindo na hora errada, né? Eu adicionaria, Salomão, o seguinte: se você pegar a gestão de 2 empresas que foram muito boas nos últimos anos, né? Quando eu digo os últimos anos, nas últimas décadas. A Apple, na gestão de Steve Jobs, que talvez tenha sido o melhor CEO da história, caiu 50% ou mais no mandato dele, que foi de aproximadamente 15 anos, ali de 97 a 2011, caiu 50% na mão do Steve Jobs. E a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, caiu 50% ou mais em 4 ocasiões. E o que eu quero dizer com isso? Acontece essas coisas nas melhores famílias. A volatilidade no mercado acionário, ela existe inclusive nas melhores empresas do planeta. A volatilidade é o preço que se paga para você estar na classe de investimentos que mais criou valor nos últimos 100 anos. E acho que essa é a grande lição mesmo. O investidor, ele aprendeu na pele que volatilidade existe, e se ele não tem uma carteira equilibrada e diversificada, ele pode acabar tomando decisões erradas, como, por exemplo, vender no momento em que o medo toma conta das convicções dele. E isso acontece, Salomão. Não é assim, aconteceu essa vez e nunca mais vai acontecer. Talvez nunca mais tenhamos uma crise. Não, elas vão existir, a cada 7 anos vai acontecer uma crise, as suas ações vão cair e esse é o preço que se paga. Cara, você torce para o Barcelona, você tem que saber que o Barcelona vai ser eliminado em algumas Champions Leagues, e esse é o preço que se paga para torcer pro Barcelona. Eu acho que você até falou do Barcelona, foi legal, porque eu ia fazer uma analogia futebolística. O fato de eu ser palmeirense, eu sei bem que crises vêm com frequência, né? Você, como São Paulino, viveu anos de glória por muito tempo, né? Inclusive ganhamos do Barcelona. O São Paulo não tem uma grande crise. Já o Palmeiras foi de campeão da América para rebaixado em 3 anos. Crises acontecem, mas isso também passará. Tipo o Brasil, que fica 20 anos andando de lado, aí de repente ganha 94, ganha 2002...
final 98. Aí de repente vem um 7-1. Exatamente. Pra terminar rapidamente, o Guilherme Rodrigues escreveu: Thiago e Thiago, meus ídolos. Vocês se consideram ídolos? Eu não me considero ídolo, não. Pelo menos, eu ajo como se não fosse. Eu sei que muita gente me segue e dá muita atenção pro que eu falo, mas eu tento manter a mesma áurea de humano, carne e osso. Tenho meus erros, meus defeitos, e acho que é legal esse carinho, esse reconhecimento, mas eu prefiro me ver como um ser humano normal. Afinal, eu já diria, não sei quem é o autor dessa frase, mas eu ouvi pelo tio Rick: Your ego is not your best amigo. Então, muito risco e pouco ego. Acho que o ego acaba corrompendo as pessoas. Thiago? Cara, mais ou menos por aí, assim, os maiores erros de investimento vêm quando você tá muito confiante, né? Então, você tem que sempre manter os pés no chão. E a lição no Stock Pickers? Qual é a maior lição que você teve no Stock Pickers? Acho que a maior lição que o Stock Pickers teve foi a importância de debate. Colocar as pessoas que pensam diferente para debater é uma coisa que é exercitada por todas as grandes gestoras do mundo, mas a gente não via muito isso nos meios de comunicação. O Stock Pickers trouxe isso, mostrou como é valioso ouvir quem pensa diferente de você. Acho que esse é o grande legado que a gente quer deixar. Quando teremos o Boulos no Stock Pickers? Eu não acho que ele não vai, até porque ele é parecido comigo, me chamaram de Boulos aí, então botar ele do meu lado, aí vão achar que a gente é irmão. Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda como analisar uma ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast. Então, beleza. Salomão, como é que faz para te seguir nas redes sociais? Siga lá o Stock Pickers, como escreve, ou então o Salomani no Instagram, ou o Thiago Salomão no Twitter. Mas a gente também tá no Telegram. No Telegram é mais legal ainda, que é Stock Pickers Oficial. Aí lá você também vai receber todas as informações. Hoje é mais difícil não seguir o Stock Pickers do que seguir, pode ter certeza. Beleza, e você, Lucas? Você que foi elogiado aí como o melhor Instagram do planeta. Você é o Barcelona dos Instagrams. Não, o Barcelona dos Instagrams é o Thiago Reis. Eu sou, digamos assim, uma Ponte Preta, um Guarani, tem o seu próprio charme. É o seguinte, Lucas Goldstein no Instagram. E como tem um ser humano que tem o usuário Lucas Goldstein no Twitter, é Lucas_Goldstein também aí no Twitter, né? E é isso aí. Beleza, e eu sou Thiago Reis, você digita aí em qualquer rede social, estamos em todas lá, Thiago G. Reis, nas que vão, @. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Lucas, por coordenar mais um podcast. Eu que agradeço a presença de ambos os mitos. E obrigado, mito, ídolo, Thiago. Isso, obrigado a vocês, parabéns Suno, parabéns Lucas e Reis, valeu demais pelo espaço. E é isso aí. Toda quarta-feira nós nos vemos aqui no podcast Invista com o Thiago. Bum, acabou.